Então vamos à palavra de hoje. Abra lá sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, nós vamos ler do verso 19 até o 25. Hebreus 10, 19 ao 25. Eu espero você abrir aí direitinho, eu quero que você leia e entenda. Todos acharam? Podemos ir? Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez para o quê? Para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Preste atenção. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. O quê, pastor? Um novo e vivo caminho? Que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, de se reunir, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O ponto central desta palavra. Paulo diz que nós podemos ter intrepidez para entrar nos santos dos santos, para nós entrar à presença de Deus com intrepidez, não acusado, amedrontado, culpado, devendo. Ele diz que se abriu um novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. Foi aberto um caminho na nova aliança pelo sangue de Jesus, um caminho que não existia no judaísmo, que não existia no Velho Testamento. E agora, com o sangue de Jesus, abriu um novo e vivo caminho. E qualquer um que crê em Jesus Cristo, ele tem um acesso direto a Deus, não tem mais nenhum intermediário, não tem mais obras, não tem mais coisa a se fazer. Foi aberto um novo e vivo caminho que não existia na velha aliança. E qualquer um de nós agora que crê em Cristo, nós temos um acesso direto à presença de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Agora vamos identificar para quem está sendo escrita essa carta. É carta aos Hebreus. Para mim entender isso que nós vamos falar, eu tenho que entender a quem foi direcionada essa carta. Quem são os Hebreus? Os hebreus são os judeus que nasceram debaixo da lei, que viviam na lei de Moisés, que frequentavam o templo, que viviam em Jerusalém e toda aquela região. Desde criança eles foram ensinados a seguir Moisés, a guardar a lei. A lei era a religião nacional. Eles nasceram ouvindo a respeito da lei, das obrigações da lei, das festas da lei, das obras da lei. Desde criança eles nasceram ouvindo isso. E alguns deles vieram ouvir o Evangelho da graça de Deus. Então o escritor de Hebreus, que eu considero que foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele vai ensinar esses judeus com todo esse peso de religião que estão vindo ouvir o Evangelho da graça de Deus. Ele vai ensinar que a religião deles acabou, que a velha aliança acabou, que as festas que eles praticavam desde criança acabou, os sacrifícios que eles faziam desde criança acabou, que o templo até então não tem mais razão de ser. Foi aberto um novo e vivo caminho, agora eu não preciso mais no templo, o templo agora não tem valor nenhum, tudo mudou na nova aliança. E eles estão ensinando que agora acabou a velha aliança que eles viviam como religião,
começou uma nova aliança, que é necessário eles deixarem toda aquela religiosidade, tradição para trás, entender que existe um novo e vivo caminho, e começar uma nova aliança, como se Paulo dissesse, olha, todo o judaísmo acabou na cruz, aquilo acabou, foi aberto um novo e vivo caminho. E eu não preciso mais nada da velha aliança para me chegar a Deus. Agora eu tenho acesso direto a Deus, baseado em quê? Nas minhas obras? Não. Pelo sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança. Está bem claro? E como essas pessoas que se achegaram ao Evangelho, elas se achegavam a Deus no Velho Testamento. É isso que eu quero que você entenda e entenda bem. Na velha aliança, nenhum daqueles judeus podia pegar os seus sacrifícios, as suas ofertas, vou falar isso de uma forma bem simples, e chegar direto a Deus e oferecer para Deus. Não era permitido fazer isso. Eles dependiam de um personagem do Velho Testamento chamado sacerdote. Esse sacerdote que ia fazer uma intermediação para Deus. O povo não podia fazer sua oferta direto. Ele dependia de um homem, do sumo sacerdote, que pegasse a oferta dele, cumprisse o ritual e apresentasse diante de Deus. E quando Deus tinha que falar com o povo, ele não falava direto com o povo. Ele também enviava esse intermediário, o sacerdote, e o sacerdote vinha representando a Deus para falar a voz de Deus com o povo. Então tinha um homem intermediário, um sacerdote, um sumo sacerdote. O povo não tinha acesso direto a Deus, dependia de um homem. E o povo também não podia chegar a Deus e o sacerdote de mãos vazias. Ele tinha que praticar um sacrifício, uma obra, uma oferta. Ele sempre tinha que dar alguma coisa para esse sacerdote apresentar a Deus e Deus aceitá-lo de acordo com a oferta que ele estava dando. Então, recapitulando, o povo não podia se chegar direto a Deus, ele tinha que depender de um homem para representá-lo diante de Deus, que se chamava sacerdote. Deus não falava direto com o povo, falava com o sacerdote, para ele falar e dar o recado ao povo. Então o povo dependia de um homem, e ele não podia chegar de mãos vazias, sempre tinha um preço, uma oferta, um sacrifício. Ele tinha que apresentar isso diante de Deus para ser aceito diante de Deus. Você entendeu, captou isso? Isso é a mentalidade da lei e a mentalidade desse evangelho da mentira, que aprisiona as pessoas, não prega a salvação pela graça, não prega que Deus não está interessado em nada do que ela tem, que Deus aceita ela de mãos vazias, um novo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Então esse conceito de se achegar a Deus da velha aliança é a mesma coisa no falso evangelho dos dias de hoje. A pessoa tem que depender de um apóstolo, depender de um pastor, de um bispo, ele é o bom, e as pessoas gostam dele, quer tocar nele, quer o suor dele, porque ele é o bom. Quando elas não confiam que a oração delas se achega a Deus, elas querem oração do curandeiro, do apóstolo, como se a oração dele fosse mais forte que a dela, e ela se torna dependente, manipulada por um sistema religioso que tem um líder principal, que a vida dela é comandada por esse líder principal, e tudo que ele fala ela tem que fazer, e quando Deus fala, não fala para ela, tem que falar para ele, aí ele vem, não, porque Deus falou comigo, porque eu estava orando, porque Deus me revelou que a igreja tem que dar isso, fazer aquilo, e a campanha disso, e tal, e o povo não pensa, não conhece o evangelho, não conhece o novo e vivo caminho, e fica dominado, obedecendo ao sistema religioso, sendo explorado, enganado. Nesse sistema é posta na cabeça dela um monte de medo, um monte de obrigação, um monte de ameaça, diabo para cá, diabo para lá. A pessoa vai ficando oprimida, apertada num sistema religioso que não pensa mais.
Ela só fala e faz o que o líder manda fazer. Ele é o homem de Deus. Ai daquele! Aí quando chega na política, esse homem de Deus obriga ela a voltar no candidato que vai favorecer ele. E enche a igreja de política e um monte de crente que não pensam, vão obedecer cegamente o político que o líder principal quer que vota. E dizendo que se não votar, o diabo vai pegar. Vocês estão entendendo ou não? Esse é o sistema da lei, é o sistema que cobra muito das pessoas, exige muito, dá muita obrigação, põe muito medo, aprisionam a mente delas, ela é dominada por uma liderança e ela fica aprisionada num sistema desse. E não pensa mais, e não consegue enxergar que um novo e vivo caminho foi aberto. Por mais fraquinha que uma pessoa se sinta, se ela fechar os olhos e falar, Deus, estou na tua presença pelo sangue de Jesus, ela está. Por mais fraquinha que ela se sinta, se ela faz uma oração, Deus ouve, ela não precisa mais de ninguém, porque o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus já foi aberto. Por isso que você, no seu relacionamento com Deus, você tem que ter intrepidez, como nós acabamos de dizer, Deus, estou na tua presença, o Senhor me ouve. Deus, o Senhor é comigo o tempo todo, o Senhor veio habitar dentro de mim. Não andar aí fracassado, com medo, desconfiado, não. A fé é que ativa a verdade no teu coração, na tua mente. Então acabou. Esse era o relacionamento da velha aliança do povo com Deus. Qual o relacionamento com Deus na nova aliança? Qualquer um de nós tem acesso a Deus. Qualquer um de nós. Outra mentira que o falso evangelho prega, os objetos orados. Para mim me chegar a Deus, preciso de uma arquinha da aliança, preciso de uma rosinha ungida do pastor, eu preciso de um sal grosso para limpar minha casa. Agora estão fazendo uma campanha aí, você vai lá na oportunidade, eles falam assim, você vai receber uma aliancinha para 2026, você vai pôr ali e ficar com uma aliancinha de 2026, está na televisão essas mentiras todas. Também não existe objetos consagrados, ungidos, orados, que as pessoas pegando aquilo, elas têm acesso a Deus. Isso é mentira, isso é feitiçaria. O que é um fetiche? Fetiche é alguém acreditar que uma coisa inanimada tem algum poder sobrenatural que vai te favorecer. Que você tendo aquilo, naquela coisa inanimada, morta, aquilo tem um poder de Deus que vai te proteger, vai te guardar. Você deixa Deus de lado e passa a acreditar num fetiche, numa feitiçariazinha. Assim como o macumbeiro, não desprezando os macumbeiros, eles acreditam num monte de bonequinho, de garfinho, de cruzinha, de conta, de colar para proteção. O evangélico acredita nessas coisas oradas que essa turma da televisão dá, que é tudo mentira e enganação. Isso não passa de uma feitiçaria. Se a igreja pratica a distribuição dessas coisas, você está numa feitiçaria evangélica, não é igreja, vai ser enganado. Estamos claros nisso? Podemos trabalhar mais na palavra de Deus? Vamos em frente. Agora vamos abrir aqui Atos capítulo 17, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 17. Paulo ele vai fazer uma declaração gloriosa na pregação em Atos 17. O que ele diz aqui? Vamos ler a partir do verso 16, aí eu vou pulando um pouquinho, mas a tônica está no 24 até o 25. Enquanto Paulo os esperavam, Paulo está esperando Silas e Timóteo. Em Atenas, Paulo está lá em Atenas. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele,
havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranho deuses, porque pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. E presta atenção: não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele somos geração. Para aí. O que Paulo fala? Paulo acaba com a velha aliança. Quando Paulo falou isso, o templo em Jerusalém estava em pé ainda, não havia sido destruído. Então Paulo está deixando claro que esse Deus que nós adoramos, esse Deus que conhecemos pelo Evangelho da Graça de Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Entende? Essa visão de 4 paredes é a igreja, é a casa de Deus. Nós vemos o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que na velha aliança eles tinham na mente? Que Deus morava no templo, ali era a casa de Deus. Então eles saíam de onde eles moravam e iam na casa do Senhor com alegria. A imagem que eles tinham de Deus é um Deus que morava dentro de uma construção. Mas Paulo diz que Deus não habita em construção nenhuma, não habita em construção feita por mãos humanas. Paulo acaba com aquele ritual todo da velha aliança. Está bem claro isso? Acabou. O novo e vivo caminho foi aberto. Eu preciso entender isso. Preciso ter confiança naquilo que o Evangelho da Graça de Deus nos ensina. Agora vamos ver. Por que esse novo e vivo caminho foi aberto? Vamos lá para Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo número 19. João 19. Vamos ler 28 a 30, que é o que Jesus diz ali na cruz. João 19, 28 a 30. Abre aí, leia, acompanhe, registre. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, presta atenção. Jesus está ali na cruz, não morreu ainda. Ele viu que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura. O que é uma coisa consumada? É que já se realizou, já se cumpriu, já foi feita, já se concluiu. Então ali na cruz, quando Jesus disse está consumado, ele sabe que ele cumpriu toda a velha aliança, que ele cumpriu a lei. Ele ali na cruz está sendo o último sacrifício da lei. Vão acabar os sacrifícios, vão acabar todos os rituais do Velho Testamento. Então, quando ele está vendo que tudo já está consumado, já se consumou, então tudo se consumou. Na velha aliança tudo já foi consumado através do sacrifício perfeito. O que ele diz? Verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre,
embeberam de vinagre uma esponja fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito e morreu. Está consumado. Eu tenho que entender que na cruz tudo foi consumado. Vou dizer de novo. É duro as pessoas entenderem isso. Tudo que na velha aliança apontava para Jesus acabou na cruz. A lei foi cumprida pelo Senhor Jesus. Tudo que a lei exigia foi cumprido pelo Senhor Jesus. Ele é o último sacrifício do Velho Testamento de que a lei existia. Então, quando ele está ali na cruz, se cumpriu tudo aquilo. Quando ele morre, acabou. A velha aliança acaba. O sacrifício se cumpriu. E na sua ressurreição vai surgir o Novo Testamento no meu sangue, o Evangelho da Graça, a nova aliança, onde nós vivemos, onde a igreja passou a existir, onde houve a libertação do judaísmo para sempre, onde nós somos salvos pela graça e tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Deus fez por nós o que nós jamais poderíamos fazer e nos deu gratuitamente o que jamais poderíamos ter. É o Evangelho da Graça. Acabou. Quem não entendeu isso está cego. Está no meio religioso, está cantando, pulando, dando dinheiro, fazendo festa, está fazendo 1001 coisa, perdido, sem conhecimento da verdade. Sem conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. O homem é liberto pelo conhecimento, aqui, pelo conhecimento ele é liberto. Conhecimento é que liberta o homem, não é ninguém gritando, não é óleo, não é água, não é oração forte, não é pastor, é o que você conhece, é o que vai te libertar. Então, por que tudo se tornou possível? Vamos lá para Colossenses, você está acostumado com isso, né? Colossenses 2, aquele famoso verso 14. Todos acharam, já tem que saber de cor isso aí, hein? O que está escrito lá? Vamos ver o 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Houve o perdão total. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então havia um escrito de dívida, como se fosse uma grande nota promissória levantada lá no céu. E essa nota promissória dizia assim: vocês são culpados. O que Cristo fez? Essa nota promissória era as ordenanças da lei, tudo que a lei exigia e o homem não conseguia cumprir, e mantinha o homem debaixo da escravidão e do cativeiro. Então existia uma dívida grande. Quando Cristo vai para a cruz, ele pega esse escrito de dívida, ele vai tomar sobre si os nossos pecados. E quando ele vai para a cruz, ele traz a sentença de condenação sobre ele. Quando ele está pregado ali, essa sentença, o escrito de dívida que nos acusava, está sendo cravado, está sendo pago por ele na cruz, está sendo quitado pelo sangue derramado dele. Nos era prejudicial, era contra nós. Ele removeu, quitou aquilo inteiramente, removeu na cruz. E o diabo foi despojado, aniquilado, destruído, acabou. Para nós ele já era, que nós que somos igreja. Então, e o poder da velha aliança ter o seu fim, o poder de todo aquele ritual da velha aliança acabar, é o sangue de Jesus e o sacrifício perfeito. Ele cravou o escrito de dívida para sempre.
Baseado nisso, agora Deus deixa todo aquele ritual da lei para lá, estabelece uma nova aliança, e como se Deus dissesse assim para todos nós: venham, acabou toda a cobrança, acabou toda a acusação, acabou toda a condenação, não tem mais obstáculos entre eu e vocês, todo obstáculo foi removido por Cristo na cruz para sempre, nunca mais vai voltar, porque o sacrifício foi perfeito. Então agora se abriu um novo caminho. Eu não preciso de um homem para chegar a Deus, não preciso de coisa orada para me chegar a Deus, não preciso de um pastor, de um sacerdote, de um bispo, de templo de Salomão, de uma construção. Eu não preciso de nada disso. Isso é mentira, é mentalidade escravagista da lei. Eu tenho acesso direto a Deus. Igreja, lugar de reunião não é igreja, é lugar de reunião. Igreja somos nós, que Deus habita em nós. Nós somos a casa do Senhor. A casa viva de Deus somos nós. Então foi aberto um novo e vivo caminho. Então quando você vê uma pessoa acreditando numa coisinha orada, quando você vê uma pessoa: ai, meu apóstolo, ora por mim, pega o suorzinho dele, sabe? Você vê que essa pessoa está cega, dependente de um homem, como na velha aliança, a mesma cabeça. Ela vai ser uma pessoa que essa liderança sabe que pode manipular ela e dominar a vida dela dentro daquele curral. Essa é que é a verdade, que não é mais igreja. Então, quando você pega a mente de uma pessoa, presta atenção. Se você pegar a mente de uma criança e você encurralar ela, não assim agressivamente, começar a bater a mesma coisa na cabeça dela há muito tempo, ela vai ficar acabrestada. Durante o resto da vida dela, ela vai ter aqueles sinais do acabrestamento, de que os pais, os avós incutiram aquilo na cabeça dela forçadamente. A vida dela, em parte, vai ser dirigida por aquilo que foi posto na cabeça dela. Assim também, você está no meio religioso, que fica incutindo na tua mente o medo, vai perder a salvação, vai pecar contra o Espírito Santo. Se não der o dízimo, vem o devorador. Olha o ungido do Senhor, ele está fazendo um montão de coisa errada. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você não jejuou, você não fez isso, você não fez aquilo, você está devendo. Olha a maldição, o diabo vai te pegar. Ficar anos num lugar assim, isso vai ficar dentro da cabeça das pessoas e vai ser o norte da vida delas para sempre. Faz delas uma religiosa, um povo comandado, escravizado, manipulado, não deixa elas pensarem, e você vai encontrar um monte de crente abobado por aí, supersticioso. É demônio, bateu a porta, é demônio, aquele é demônio, está amarrado. Eles vivem assim, em guerra, estou em guerra, tudo. Eles não têm paz, eles acordam em guerra, vão ter um pesadelo à noite, é capaz de acordar: está amarrado, sai diabo, gritando. De tão atormentado que estão. Olha para a tua mente no passado, se você não tinha um pouco disso. Sempre, Deus não te aceitava, sempre devendo, sempre faltando, sempre, estou devendo, sempre em aflição. Mas o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Entende isso? Então a igreja é um povo livre, que conhece a verdade, que está na graça de Deus. Largou a religião evangélica de lado. É um povo que aprendeu a pensar, que conhece a verdade, que vive pela fé naquilo que conhece. A verdade está dentro dele, é o conhecimento, e ele vive pela fé naquilo que está na mente dele, na construção do conhecimento do Evangelho, da graça de Deus no coração dele. Ele não está mais amedrontado com nada, com medo do diabo, oprimido porque não deu dízimo. Não, ele deletou toda essa escravidão da vida dele, foi deletado. Ele vive feliz. Vocês estão entendendo? Ele não acorda: ai meu Deus, Senhor, me guarda, deixa eu ler o Salmo 91, aquele que habita no... a seta que voa de dia, a peste que se propaga nas... ai meu Deus, deixa aqui, aberto no Salmo 91, apavorado. Salmo 91 para nós já passou, o nosso protetor é Jesus Cristo. Você entende isso? Nós estamos em Cristo, libertos do império das trevas. Quando o crente que entende isso acorda em paz, tem os seus problemas para resolver, você tem que trabalhar, vai trabalhar, você tem que comer menos, é bom comer, vai fazer bem. Quer comer muito, coma, depois fica com dor aí nos joelhos, nos cotovelos, aí toma lá o cloreto de magnésio,
vai resolver em parte. Você vive em paz? Esses dias que nós não tivemos reunião, eu fiquei tão desligado de tudo, tão em paz, de vez em quando eu falava assim, falava, meu Deus, voltava a mente para trás. Se eu não tivesse na virada do ano dentro da igreja, eu ia me penalizar o ano todo. Largava a família, largava tudo, ficava lá, recebe a bênção, virada do ano. Aí vinha a palavra, as mesmas coisas. 2026 vai ser maravilhoso, você vai prosperar, receba. Você tem que deixar parte do 13º na virada de ano já. E se não tivesse lá, não, cuidado com o mundo, esses rojões, essas coisas, cuidado. Você vai ficar debaixo de maldição, que está todo mundo acabrestado aqui, ó, de joelho, irmão. Quantos anos largava tudo, as crianças tudo com sono, levava lá, arrastava. Uma escravidão total. Hoje, livre dessa escravidão, sem peso na consciência. Eu estou me estendendo muito, né? Acho que eu fiquei muito sem falar, hoje eu vou querer deixar vocês cansados. Não, só mais um pouquinho. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, vai um pouquinho para frente, até em Colossenses, vem 1º e 2º Tessalonicenses, aí já vem primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ler só versos 5 a 7, tem que ser rápido aqui. Porquanto há um só Deus, 1 Timóteo 2, 5 a 7. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem, porque ele se tornou homem, ele é o único mediador. O qual a si mesmo se deu em resgate, olha lá, por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, entre os gentios na fé e na verdade. Então o que Paulo está dizendo? Que o único mediador, o único que me liga a Deus, o apóstolo não me liga a Deus, igreja não me liga a Deus, objetos orados, consagrados, óleo, essa parafernália de feitiçaria não me liga a Deus, nem o Papa, nem o Padre, nem Maria, nem João, nem Santo Antônio, nem São Pedro. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, ele já fez a mediação. Eu, crendo nele, já estou ligado a Deus, o novo e vivo caminho está aberto. Eu já estou ligado a Deus, você já está ligado em Deus. Deus, no Espírito Santo, já veio morar dentro de você, você já é o santuário de Deus. Eu não estou buscando o Espírito Santo, eu já sei que ele habita em mim, está dentro de... Como eu vou buscar fora o que está dentro de mim? Não tenho o que buscar, é só crer. Então ele é o único mediador. Então todo esse monte de aliança, essas coisas horríveis para enganar as pessoas que essas igrejas da televisão fazem, é tudo mentira. Olha para a cara daqueles que vão dar vassoura ungida, distribuir tijolinho da casa própria. São todos mentirosos. Por trás de tudo aquilo tem uma mente satânica querendo dinheiro de quem vai fazer isso. Essa é a verdade, meus irmãos. Estou meio brabo hoje, hein? Pouquinho, né? Então ele é o único mediador. Agora vamos voltar, vamos terminar no texto. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus 10. Olha o que ele diz. Tendo, pois, intrepidez para entrar nos Santos dos Santos. O que era o Santos dos Santos? Era a parte mais profunda do tabernáculo ou do templo. Lá tinha aquela arca da aliança, o propiciatório, que era aquela tampa que tampava a arca, que tinha 2 querubins. Dentro da arca tinha aquele maná que caía do céu, que eles se alimentavam. Tinha as tábuas da lei e a vara de Araão. Araão, quando foi chamado para o ministério, cortou uma vara morta não podia brotar. Para Deus provar que ele estava chamando Araão para ser um sacerdote, ele fez a vara brotar e produzir frutos sem que ela tivesse conectado com as raízes na terra. Então aquilo ali era um testemunho. Então dentro do lugar Santo dos Santos tinha essas coisas. E lá era a presença de Deus. As pessoas podiam entrar lá? Não. Só o sumo sacerdote uma vez por ano.
Então ele entrava com aquele sangue de animais, o povo ficava tudo fora. Era um dia muito especial, ele entrava lá, passava pelo véu, aquele véu que se rasgou quando Jesus Cristo disse está consumado, entrava lá e fazia aspersão pelos seus próprios pecados com sangue, jogava o sangue assim, e pelo pecado de toda a nação, e o povo era perdoado por esse ato, mas não era qualquer um que entrava lá na presença de Deus, só tinha autorização o sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora, o que Paulo está dizendo? Tendo intrepidez nós, qualquer um na nova aliança, para entrar na presença de Deus, no Santos dos Santos, com intrepidez. Eu não vou entrar assim, Deus, eu estou culpado, eu estou condenado, eu estou devendo. Não, eu vou entrar assim, Deus, estou aqui, perdoado, justificado, liberto do império das trevas, comprado com o teu sangue, com intrepidez, com confiança. Viver na presença de Deus com confiança. Confiança, cada dia está trabalhando, está irritado, estou na presença de Deus. Está irritado no trânsito, estou irritado da minha carne, eu não quero ficar, mas fico. Estou na presença de Deus. Está com uma dorzinha de barriga lá sentado na privada, estou na presença de Deus. Não sai da presença de Deus. Não precisa sair na rua. Meu Deus, me guarda, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ai, meu Deus. Nada, isso aí é oração e prática de quem não conhece nada ou não confia. Não precisa nem orar para sair na hora. Vai pegar uma estrada, não precisa nem orar. Me guarda, me livra, põe o teu anjo aqui. O anjo do Senhor acampa ao redor que o teme. Me livra do... É oração de quem não entende nada do Evangelho da Graça de Deus. Nós estamos na presença de Deus, com intrepidez, com ousadia. Aí ele diz, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Ele apresenta a carne do Senhor Jesus como véu. Quando a carne dele foi partida, machucada, ferida, abriu-se o véu. O novo e vivo caminho surgiu. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora olha, analisa o verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé. O que é o sincero coração? Eu conheço o Evangelho da Graça, com sinceridade eu estou na presença de Deus, plena certeza de fé, plena certeza que Ele me ouve, que Ele está comigo, que Ele me abençoa, que Ele me sustenta, que Ele me mantém salvo, me mantém liberto do império das trevas, plena certeza de fé. Agora ele mostra uma coisa aqui muito importante, olha lá. Tendo o coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? É a consciência da lei. O que tem na mente e na consciência de uma pessoa de lei? Meu Deus, eu não jejuei como devia. Já está cheia de acusação. Nossa, eu faltei no culto de domingo. Começou a acusação. Ai, Deus, eu tive que comprar o remédio com o dinheiro do dízimo para o meu filho. Ai, meu Deus, o devorador vai me pegar esse dia, essa semana. Você está vendo? A má consciência é aquela que está lá dentro da pessoa, ela é capturada pelos medos da religião, pelas obrigações que ela não cumpriu, pelas ameaças da liderança, por ela achar que está devendo para Deus. Então ela tem uma consciência cheia de acusação, de cobrança, está devendo. Então quando eu entendo que foi aberto um novo e vivo caminho, a minha consciência, a minha mente vai ser liberta dessas obrigações, desses temores, dessas acusações, dessas obras malignas, dessas cobranças, desse peso. A minha mente solta, eu fico livre, a minha consciência agora é de paz com Deus. E se vier algum irmãozinho do passado, jejuou muito, orou muito, você vai olhar para ele e vai dar um sorriso, sem ofender. Olha a consciência dele cheia de cobrança, jejuou muito, orou muito, pagou muito. Olha lá, está vendo? A má consciência está capturada por medo, cobrança, obras, devendo, o diabo, o devorador, as ameaças. É a má consciência. Então ele diz, olha lá, vou ler de novo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência
e lavado o corpo com água pura, que é a palavra lá. Guardemos firme a nossa confissão da esperança sem vacilar. Seja firme na sua fé, firme na sua convicção, não vai vacilar em nada, pois quem fez a promessa é fiel. Agora isso vai expandir para os meus irmãos, o lugar onde eu congrego. Olha lá, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é considerar uns aos outros? Todos entre nós têm valor. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Não é porque um tem mais dinheiro, o outro não. Quem é esse que... Não, nós nos consideramos todos iguais, com respeito, com amor. Entende isso? E se alguém cometeu alguma falha, tem o nosso perdão e o nosso amparo e a nossa ajuda. Ninguém é melhor que ninguém. Nada de coisinha com um, coisinha com o outro, tem de inimizade dentro da congregação. Nós temos que nos considerar um ao outro em uma boa estima, mesmo que sejamos defeituosos. Por isso que eu falo que gosto de ver todo mundo aqui aos domingos, porque para ver vocês, para ter esse estímulo uns com os outros. Depois toma um cafezinho, com uma bolachinha, dá uma risadinha, brinca, né? Aí lá vem o Guedes falar da construção. Não, lá vem Antônio falar de venda de imóvel. Né? E vem um só para comer bastante bolacha e não falar nada daquilo assim. Né? Tá bom, tá tudo bom. Consideremos-nos. Por isso que você é importante, a sua presença é importante. Agora ele vai falar das outras pessoas, olha lá, tudo nesse mesmo pensamento. E não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então o que é deixar de congregar? Você pode ter a tua fé sem participar da igreja? É claro. Você vai perder a salvação? Claro que não. A pessoa quer falar que sim. A sua vida com Deus não muda, mas existe uma bênção em congregarmos, estarmos juntos, darmos as mãos, darmos graça e paz, ter um momento de comunhão, sabe? É uma coisa importante. Entende? Agora aquele que deixa de congregar, só fica em casa, ele não vai ter esse período gostoso de comunhão. Ah, pastor, mas alguém vai dizer lá no YouTube que eu já falei assim. Uma irmã, um irmão, outra irmã, centenas. Pastor, aqui na igreja eu procuro uma igreja que fala do Evangelho da Graça de Deus. São todas iguais. Só fala em dízimo, só fala em campanha, só fala em demônio. Não tem um lugar para congregar aqui nessa minha cidade interior pequena. É tudo igual. Aí eu falo o quê? Então, se Deus te chamou para a graça, tenha paciência e espere em Deus. E não adianta ir nesses lugares, você vai sair de lá irritado, porque eles vão falar tudo aquilo que você não acredita mais. Como congregar no meio de gente que está debaixo de lei? Viver aprisionado nas campanhas dele? Não tem como. Então fala assim, olha, se Deus te chamou nessa cidade, não tem a igreja aí, acompanhe pelo YouTube. Quem sabe Deus não vai levantar alguém aí para pregar o Evangelho da Graça de Deus. Tenha paciência, não se desespere. Não seja precipitado, vai orando a Deus, acompanhando pela internet, até Deus mudar a tua sorte. Tenha paciência, mas o bom mesmo é estar perto de alguém com a mesma fé. Ter esse respeito, amor, consideração, porque nós somos um corpo e fazemos parte um do outro, sim ou não? Fazemos parte um do outro. E depois ele termina dizendo o quê? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então o que é admoestação? É ficar dando bronca nas pessoas? Não, é conversar alguma coisinha sobre a palavra, e um fala uma coisa boa daqui, outro fala outra coisa lá ali, a gente vai admoestando, enriquecendo, né? Às vezes o irmão, pela fala de outro, ele fala, pô, eu estava meio tortinho aqui. Ele nem sabe que foi uma bênção que aquele falou, mas tirou uma curvinha errada que ele percebeu. Um admoestando o outro, tendo paz, crescendo juntos, né? Porque o dia se aproxima, o dia da glória se aproxima. Tudo bem, queridos? Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração. Senhor, nós te adoramos nesta manhã e pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, não somente o nosso, mas todos quantos estas simples palavras chegar, Senhor.
alcance o fruto maduro, aquele que está a uma vírgula de ter a mente aberta para entender o Evangelho da graça de Deus. E que tenhamos um ano cheio de edificação e conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.